Olá, pessoal. Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos que foram postados na semana passada e que falam especificamente sobre a introdução do processo que a gente conhece como processo de reprodução. Como nós comentamos nos vídeos anteriores, a reprodução ela é algo essencial para o desenvolvimento, para a manutenção das espécies, né? Faz parte das características de todos os seres vivos. E nós humanos, né, como animais que somos, primeiramente, estamos comprometidos com o processo de reprodução também. Tá? E esse comprometimento é observado a partir da elaboração de um sistema completo, que é o sistema reprodutor, né, no nosso corpo, para que a gente, ao longo da nossa vida, após uma etapa de crescimento, possa então poder passar por esse processo, dar origem a um novo ser vivo, mantendo as características da nossa espécie. Tá? Lembrando que esse comprometimento é em relação à espécie, não em relação à questão vital, ou seja, nós, ao contrário de todos os outros sistemas que são vitais para nossa manutenção enquanto indivíduos, né? O sistema reprodutor não é, né? Entretanto, ele é vital para a manutenção da espécie como um todo no planeta. Tá? Na semana passada nós falamos, ou no vídeo passado, melhor dizendo, né? Nós falávamos sobre as características comuns que existiam entre o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. Hoje nós vamos falar um pouco especificamente sobre o sistema reprodutor masculino, tá? Cuja primeira função, sem dúvida nenhuma, é então a produção, né? A produção dessas células haploides ou células sexuais ou gametas, que são conhecidos como espermatozoides. Os espermatozoides, eles são produzidos especificamente dentro de um órgão que é conhecido também popularmente não, né? Anatomicamente como gônada, dentro do aparelho reprodutor, que é o testículo. Mais especificamente, dentro dos testículos dos chamados túbulos seminíferos. Os espermatozoides são células que apresentam 23 cromossomos no seu núcleo, são as menores células do corpo do homem ou do corpo humano, tá? E eles também apresentam uma característica bastante interessante, que é a mobilidade. A mobilidade, como vocês sabem, é desenvolvida a partir dessa estrutura, dessa especialidade que a gente chama de flagelo. O flagelo nos espermatozoides são bastante longos, né? São únicos, tá? E se encontram aderidos à região que é conhecida como cabeça ou a região central dessa célula onde se encontra esse núcleo haploide. Tá? Os espermatozoides, eles apresentam uma capacidade de sobrevivência dentro do aparelho reprodutor feminino, que varia entre 3 e 7 dias, podendo chegar até 10 dias, ok, gente? E é muito importante que vocês tenham anotado isso. Nos livros, vocês ainda têm 72 horas como prazo de produção ou de limite de sobrevivência dentro do aparelho reprodutor, tá? Entretanto, artigos mais recentes indicam uma possibilidade de sobrevivência maior, que é claro que é determinada por uma preparação do aparelho reprodutor ou com condições específicas dentro do aparelho reprodutor feminino, tá? A média continua sendo de 3 dias, podendo chegar em torno de 6, 7 dias. Ok? Bem, os espermatozoides, como eu falei, eles então apresentam como estrutura básica uma região de cabeça. Na região de cabeça nós temos o núcleo, que é um núcleo haploide, um núcleo que apresenta 23 filamentos de cromatina, cuja compactação é dada a partir de proteínas não estônicas, são proteínas chamadas de protaminas, tá? Que permitem uma condensação, uma compactação ainda maior do nosso do DNA dessas células. Tá? E sobre o núcleo, nós temos uma vesícula, um grande sáculo chamado de acrossomo ou acrossoma, que é derivado da fusão de vários ou dos complexos de Golgi dessa célula básica que deu origem aos espermatozoides.
Tá? O acrosoma contém uma grande gama de enzimas hidrolíticas que seriam, ou que serão, melhor, responsáveis por permitir o processo de fecundação. Tá? Além disso, pouquíssima concentração ou volume, ou quase nenhum volume citoplasmático é observado aqui. Tá? Em seguida, nós temos uma região chamada de peça intermediária, colo ou pescoço do espermatozoide, aonde você tem a formação da estrutura básica para o flagelo, né, a região de corpos basais, e também sobre essa primeira porção dos das estruturas do citoesqueleto associadas ao flagelo, tá? Os microtúbulos, você tem uma grande concentração de mitocôndrias. As mitocôndrias, como foi visto lá na citologia, elas estão em grande quantidade, aqui em torno de 2.000 mitocôndrias, que se organizam elipticamente em relação aos microtúbulos, tá? E que serão as peças fundamentais para a produção de energia para essa cauda ou flagelo. Tá? Bem, os espermatozoides normais, né, eles apresentam, então, uma cabeça que tem um aspecto mais oval, tá? E para que eles sejam funcionais, o que significa isso? Para que eles realmente consigam chegar e permitir e conseguir fecundar o gameta feminino, eles precisam realmente ter essa estrutura, né? Entretanto, a gente sabe que, infelizmente, os espermatozoides podem ser produzidos com defeitos. Defeitos que podem ser de cabeça, de peça intermediária ou defeitos de cauda, tá? Esses defeitos são os mais variados possíveis, né? E a grande maioria deles impossibilita o processo de fecundação, tá? Além de alterações na forma especificamente do espermatozoide, é muito comum que haja também alterações na quantidade de espermatozoides produzidos pelos homens, tá? Desde o que a gente chama de azoospermia, que seria a incapacidade de produção de espermatozoides ou a ausência de espermatozoides no sêmen, oligoespermia, quando você tem uma diminuição na concentração de espermatozoides no sêmen, abaixo de 20 milhões por ml, tá? Oligoespermia severa, quando a gente tem menos do que 5 milhões por ml, tá? E em algumas situações a gente pode ter poliespermia, o que, se forem de espermatozoides estruturalmente corretos, digamos assim, isso não, a princípio, não seria problema, tá? Infelizmente, o que se observou, ou que tem se observado ao longo dos estudos, é que há uma diminuição na produção de espermatozoides e também uma diminuição na quantidade de espermatozoides estruturalmente corretos. Tá? Pelo critério da Organização Mundial de Saúde, né, nós temos que, para que você tenha um homem fértil, ter um índice de espermatozoides aí viáveis, né, com qualidade e quantidade, que seja igual ou maior do que 30%. Tá? Como é que vai se saber se um espermatozoide está em quantidade e qualidade? A partir de um exame que a gente chama de espermograma. Durante muito tempo, esse era o único exame capaz de observar como eram os espermatozoides. Tá? E esse exame, durante muito tempo, acreditava-se que media também a qualidade espermática, né? Em relação à qualidade que se acreditava. O número é meio que óbvio, né? O exame basicamente consiste em ejacular e pegar esse ejaculado e botar a parte dele e visualizar em microscopia, né? Esse vídeo do YouTube aqui, se alguém quiser dar uma olhadinha, ele fala um pouquinho sobre especificamente esse exame, como é que ele é feito, quais são os critérios que são importantes de se observar nele, tá? E aqui nós temos um outro link, que é de um livro, que fala sobre o espermograma, tá? Desde os cuidados para fazê-lo e todas as características associadas a ele,
tá? Então, o espermograma, ele mede quantidade de espermatozoides por ml, tá? Se sabe-se que o ideal é que nós tenhamos mais do que 20 milhões de espermatozoides por ml, porque abaixo disso é considerado oligospermia, tá? E, além de quantidade, eram medidas qualidade em relação à resistência e à mobilidade espermática. Como assim? Resistência era quanto tempo demoravam ou vivos esses espermatozoides depois da ejaculação, tá? Mesmo que fora. E, em seguida, a questão da mobilidade era se eles continuavam móveis batendo as suas caudas e por quanto tempo. Tá? Entretanto, com o passar do tempo, se observou, né, principalmente nas clínicas de reprodução assistida, que 25% dos homens que não conseguiam engravidar as suas mulheres, né, e que a mulher não tinha absolutamente nenhum tipo de problema diagnosticado, tinham análise por espermograma, né, a análise seminal normal. Então, se começou a buscar outros métodos que analisassem de uma maneira um pouco mais detalhista esse sêmen, tá? E um deles são os testes que usam, digamos, microscopia um pouco mais avançada, como microscopia de tunelamento, tá? Microscopia, o que eles chamam de microscopia eletrônica, tá? Ou microscopia com microscópios ópticos mais potentes, tá? No qual a gente consegue observar e visualizar com um pouquinho mais de propriedade a questão do núcleo desse DNA, no núcleo desse espermatozoide. E se observou, então, que muitos desses espermatozoides que eram estruturalmente, digamos, corretos, apresentavam uma fragmentação muito grande do seu DNA, tá? E isso é o grande responsável não por dificultar a fecundação, mas dificultar o desenvolvimento, tá? Então, muitas vezes a fecundação era possível, mas não se tinha um gameta viável, tá? E eles notaram, ao longo dos anos, principalmente nas clínicas, tem se notado uma piora grande em relação à qualidade espermática. Aqui existe, isso é um compêndio de alguns artigos que foi publicado numa revista de renome aqui, uma revista popular, que é a da editora Abril, que falava um pouco sobre esses recentes achados, né, de diminuição na concentração dos espermatozoides. E aqui, especificamente, os artigos falavam sobre número de espermatozoides. Tá? Notem aqui, foi dados de 89 até 2012, tá? Que fizeram com que a própria Organização Mundial da Saúde revisse, né, o seu conceito de oligospermia. Eu falei anteriormente no vídeo que menos de 20 milhões, né, eram considerados oligospérmicos. Tá? Atualmente, foi feita uma revisão pela Organização Mundial de Saúde que fala em abaixo de 15 milhões, tá? Então, por que teve essa revisão e uma alteração no que se considerava oligoespérmicos? Porque notem que nós estamos tendo uma redução absurda no número de espermatozoides produzidos. E lembrando que se eu pensar que pelo menos 30% desses espermatozoides que são liberados ainda têm fragmentação de DNA, ou seja, não são viáveis para o processo de reprodução, né? A gente vê que nós realmente estamos num processo de complicação da espécie em relação à parte reprodutiva, tá? Então, no Brasil, os primeiros dados foram coletados lá no início desse século, lá em 2000, 2002, tá? E na época, a média eram de 61,7 milhões de espermatozoides por ml, e em 2012 já estava em 26,7 milhões. O que está causando uma diminuição na quantidade de espermatozoides produzidos? Tá? Esse é um outro artigo que foi liberado em 2017, que também contou, né, com essa visualização ao longo do tempo de mais de 43 mil homens,
né, em vários locais do mundo, embora aqui na região da América do Sul o número foi pouco expressivo, digamos assim, o N foi muito pequeno, mas a nível mundial se observou uma redução que chegou a quase 53,9%, tá? E isso, gente, é muita coisa, tá? Então, vejam que o fato de você ter uma diminuição tem que se pensar. E como eu perguntei anteriormente, né? O que está levando a essa diminuição? O que está levando a essa queda na fertilidade? São vários fatores que estão sendo identificados e que estão sendo teorizados, digamos assim, tá? Muitos desses, se vocês olharem, eles podem estar envolvidos em qualquer alteração ou de qualquer doença que vocês queiram pensar, tá? Como é o caso do aumento de IMC, da ingesta de gordura saturada. Por quê? Porque lembrem que os hormônios sexuais que estão envolvidos, entre outras coisas, com a produção e liberação dos gametas, são hormônios lipídicos, tá? São hormônios esteroides. Então, alterações na quantidade, na concentração e no próprio metabolismo de gordura influencia, obviamente, na fertilidade. O aumento de sedentarismo, aumento nos níveis de estresse, piora de qualidade de sono, poluentes ambientais, os disruptores endócrinos, né, que alteram também esse padrão de produção de hormônios. Esses são alguns dos vários fatores, né? A alimentação está, com certeza, entre uma das principais causas na piora da fertilidade, tá? Além disso, o próprio aquecimento global, embora não esteja aqui, também se fala que pode ser um dos possíveis causas dessa diminuição, visto que a quantidade, né, de espermatozoides que é produzida continuamente, né, tem a ver com a temperatura no testículo, tá? E se a temperatura externa já está aumentada, a temperatura interna também, embora nós tenhamos fatores, né, de controle, né, podem ser elevadas a tal ponto de diminuir a produção, tá? Por que a gente tem que se preocupar que está tendo uma diminuição na quantidade de espermatozoides produzidos? Tá? Por quê? Mas tem uma quantidade ainda capaz de tornar os homens férteis. Sim. Tá? Entretanto, com o advento das técnicas de reprodução assistida, se chegou à conclusão que os espermatozoides eles têm uma função que não só liberar ou doar o seu material genético para se misturar com o material genético feminino, para aí então ter uma gravidez. Tá? Os genes associados aos cromossomos paternos, eles têm uma influência muito grande em eventos iniciais da gestação, como é o caso da implantação ou da nidação. Tá? Quando nós temos uma qualidade baixa do DNA por fragmentação, né, que pode ser gerada principalmente por excesso de substâncias redutoras, né, no espermatozoide, isso leva a problemas de implantação ou dificuldades de se manter implantado. E isso é um dos grandes responsáveis por abortos precoces ou abortos de repetição. Gente, isso é uma coisa muito, muito, muito importante, porque até muito pouco tempo atrás, acreditava-se que as mulheres que abortavam repetidamente, né, ou que abortavam precocemente, isso era uma questão delas, o problema estava nelas, de não conseguir segurar essa criança, ou de ter uma malformação a tal ponto de levar a um aborto. Quando se descobriu essa questão de imprinting gênico em relação aos genes paternos, né, na implantação, se realmente se viu a necessidade de controlar realmente o que a gente chama de qualidade espermática. Tá? Então, a mesma coisa não é a mesma coisa, né? Se vocês perguntarem para qualquer pessoa que já passou por um aborto, sabe que às vezes é melhor não engravidar do que engravidar e abortar.
tá? Então, o aborto precoce, principalmente os abortos de repetição, são muito tristes, tá? Então, se eu tenho que... o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da qualidade espermática. Desde quando? Desde sempre, tá? Vocês adolescentes aí com 17, 18, 19 anos, vocês têm que pensar agora. Tudo bem que vocês não queiram e nem devem, nesse momento, quererem ser pais, né? Mas vocês já devem se preocupar, sim, com a questão de planejamento reprodutivo de vocês, tá? E o que vocês devem fazer para melhorar a qualidade espermática? Primeiro, se alimentar bem, dormir bem, tá? Alimentos ricos em zinco, em selênio, em vitamina C, em vitamina E, que são antioxidantes, são muito importantes na qualidade espermática, tá? Diminuir, né, a temperatura, ou seja, não usar cuecas, a gente sabe, cuecas de lycra, que não são muito boas, né, ou qualquer outro tipo de tecido que aumente a temperatura muito grande, tanto que, por exemplo, os ciclistas, eles têm problemas quanto a isso, né, porque usam as malhas que acabam aquecendo demais, a própria pressão também sobre o testículo tem que ser considerada, tá? E por que vocês têm que cuidar disso? Porque, gente, quando se acha rapidamente, né, ou se trabalha a qualidade espermática, você diminui os riscos nas mulheres dos abortos repetidos, tá? Diminui a possibilidade de necessidade de se ter fertilizações in vitro, que estão muito associadas a nascimentos múltiplos. Para quem não sabe, gente, gêmeo é tão bonitinho, cuti-cuti, né? Mas a fêmea humana não foi feita para gestação gemelar, nós não somos gestações gemelares, são sempre gestações de riscos para os bebês e riscos para as mães, tá? E principalmente gestações mais do que 2, tá? E também pelo próprio fato de você cuidar da tua saúde reprodutiva, você também está evitando tratamentos invasivos nas mulheres. Por quê, gente? O exame que vocês fazem, ou é um exame de sangue, ou é um espermograma só, tá? Então, nas mulheres, basicamente todos os nossos exames ginecológicos são invasivos, né? Então, muitas vezes muito doloridos. Então, você cuidar da tua reprodução, da saúde reprodutiva, também diminui todos esses tratamentos invasivos, às vezes desnecessários, tentando buscar algum problema na mulher, quando às vezes é no próprio homem, tá, gente? Então, considerem isso, por favor, tá? Então, voltando aqui, onde que os espermatozoides estão sendo ou são produzidos? Esse é um panorama geral do sistema reprodutor masculino, sistema esse, né, que é importante que a gente lembre, apresenta órgãos internos e órgãos externos, né? As gônadas especificamente são os chamados testículos. Os testículos, eles são colocados no interior de uma bolsa de pele, né, que a gente chama de saco escrotal ou escroto, tá? Essa pele é uma pele fina, literalmente, que recobre os testículos, tá? E exatamente está na parte externa do corpo, para que você mantenha uma temperatura que geralmente gira em torno de 1 grau abaixo da temperatura corpórea. Esse 1 grau abaixo é a temperatura ótima para a produção maciça de espermatozoides. Quando é tão importante a manutenção dessa temperatura, que quando o corpo, ou quando está muito frio na parte externa, os testículos, que são regulados a altura dele em relação ao corpo por músculos, né, tendem a ficar mais próximos do corpo, e quando você tem, ao contrário, né, um calor externo, a tendência é que esses músculos relaxem, para que você tenha a colocação do testículo mais fora ou mais afastado do corpo possível, para não reter ou não ter esse calor, tá? No interior dos testículos, quando a gente faz um corte nos testículos, a gente visualiza ou a gente percebe que esses órgãos, eles não são órgãos maciços, eles são órgãos que são
riquíssimos em compartimentos, tá? São em torno de 250 compartimentos. Numa estrutura, um testículo deve ter em torno de 4, 5 centímetros, mais ou menos, tá? E dentro desses compartimentos, que você tem os chamados túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos, como o próprio nome sugere, são túbulos que estão em torno de 1 a 4 em cada um desses compartimentos, tá? E esses túbulos têm um diâmetro em torno de 150 a 250 micrômetros. E eles podem, né, se a gente pegar todos os túbulos presentes num testículo, tá, nós temos em torno de 250 metros desse túbulo, enovelado, obviamente, nesses compartimentos no interior do testículo. Nos 2 testículos, nós temos 500 metros, ou seja, meio quilômetro de túbulo seminífero, tá? E por que eu preciso saber disso, né? Olha, então, por isso que ele é extremamente enrugadinho aí, né? Essas figuras, elas foram retiradas desse vídeo aqui, que eu acho que chama, se eu não me engano, chama Journey of Life, alguma coisa assim, tá? E que dão esse panorama um pouquinho do processo reprodutivo. Também sugiro, quem tiver tempo e goste, né, que visualizem esse vídeo também, né? Então, aqui foi retirada essa capa que protege os túbulos seminíferos do testículo, né? E aqui a gente visualiza, então, né, como eles realmente são túbulos bastante enovelados. E por que a gente tem que se espantar com 500 metros? Porque, na verdade, é no interior desses túbulos que você tem a produção dos espermatozoides. Então, o correto realmente é dizer que os espermatozoides são produzidos no interior dos túbulos seminíferos que ficam dentro dos testículos. Tá? A parede desses 500 metros de túbulos é formada pelo chamado epitélio germinativo. O que tem o epitélio germinativo? Nesse epitélio existem as células iniciais, que são as células diploides, chamadas espermatogônias, que entram numa meiose. Então, são várias camadas de células, como vocês observam aqui. Cada camada dessa é uma etapa da meiose, tá? Que está acontecendo para a produção dos espermatozoides. Os espermatozoides, eles vão ficar mais centralizados, tá? Para cada espermatogônia que inicia o processo de produção dos espermatozoides, se a gente lembrar lá da meiose, para cada célula que inicia uma meiose, são produzidas 4 células haploides, ou seja, para cada agônia aqui que começou para produzir espermatozoides, nós temos 4. Aí você imagina que os 500 metros são formados por gônias, tá? Que são células microscópicas. Então, notem, gente, realmente o homem é uma fábrica de espermatozoides, tá? Muita produção, muita capacidade realmente. Tá? Além dos espermatozoides, né, que estão aqui sendo formados a partir, aqui nessa figura a gente consegue visualizar melhor, então, esse tal de epitélio germinativo, né, que são as células que estão passando pela meiose para a produção. No interior dos túbulos seminíferos, nós também temos um outro tipo celular, que são as células de Sertoli. Anotem aí, povo, que é importante. Célula de Sertoli. As células de Sertoli, como vocês visualizam aqui, ó, elas são células bastante grandes. Normalmente elas têm o tamanho de todas as outras camadas celulares, né? E ela é uma célula bastante cheia de prolongamentos, tá? E ela é multifuncional, tá? Ou ela tem uma série de funções associadas ao processo reprodutivo. Primeiro, como vocês percebem, os espermatozoides se ligam a ela, porque ela produz uma série de substâncias nutritivas para essas células. Enquanto as células estiverem no interior dos túbulos seminíferos, você tem a nutrição dessas células pelas células de Sertoli, tá? As células de Sertoli, elas também protegem os espermatozoides contra uma reação imunológica inicial. Não esqueçam que os espermatozoides são células diferentes de qualquer outra célula do corpo do homem no primeiro momento, tá? Então, até elas adquirirem o glicocálice, que é um glicocálice que, digamos,
que permita que elas sejam reconhecidas como as células daquele homem, tá? Elas têm que meio que ser protegidas dessas reações imunológicas. Quem faz isso são as células de Sertoli. As células de Sertoli também produzem uma série de outras proteínas que estão envolvidas no transporte, por exemplo, da testosterona, tá? Além de produção de outras moléculas que influenciam células como as células mioides, que são células que são encontradas na parte externa do túbulo seminífero, para que você tenha o processo de contração desses túbulos ocorrendo, para tirar, né, ou para liberar os espermatozoides do túbulo seminífero, tá? Então, as células de Sertoli são células muito importantes. Além disso, as células de Sertoli, elas são as verdadeiras coordenadoras do processo de gametogênese. Não entendi, professora. Vamos lá. As células de Sertoli, elas produzem 2 hormônios que são chamados de ativina e inibina, tá? Ativina e inibina. Ativina, como o próprio nome sugere, é um hormônio que vai ativar a gametogênese, ou seja, vai estimular para que ela realmente aconteça, tá? Já a inibina é para inibir a gametogênese. O que significa isso? Caso o homem, né, não esteja lá, né, liberando seus espermatozoides de forma contínua, né, não seja lá mais um adolescente, né, já esteja lá num casamento de 20, 30 anos, né, quando a coisa já começa a ficar um pouquinho mais feia, brincadeira, mentira, tá? Nós vamos aumentar a concentração, a produção não para, a princípio, tem capacidade de produção, mas você tem uma inibição. Não precisa produzir tanto, porque não está liberando tanto. Quanto mais libera, mais produz. Quanto libera, produz. Então, à medida que o homem vai liberando os espermatozoides nas ejaculações, novos espermatozoides já estão sendo produzidos para que você não tenha essa baixa no estoque, digamos assim, tá? Agora, caso o homem não libere, não é necessário produzir. Então, quem coordena isso são as células de Sertoli. Porque quanto mais espermatozoides estiverem grudados nela, isso quer dizer que os espermatozoides não estão sendo liberados. Se não estão sendo liberados, ela não pode pegar mais espermatozoides. Mais ou menos assim, ok? E ainda no interior dos testículos, tá? Nós vamos ter também na parte externa aos túbulos seminíferos, tá? Na parte de fora, que aqui nós estamos vendo um corte, então vocês têm que imaginar mais ou menos assim, que ele é um enovelado de fios, né? Quando eu faço um corte, eu vou cortar aqui, eu vou ver essas estruturas arredondadas, né? Então, o que a gente está visualizando aqui? A gente está visualizando vários pedaços de um túbulo seminífero, né? E na parte externa, notem que nós temos muitas células. É bastante irrigado e temos muitas células. Dentre essas células, existem as células que são chamadas de células intersticiais. O termo intersticial é porque fica entre outras células, tá? E elas são conhecidas também como células de Leydig, L-E-Y-D-I-G, Leydig, tá? As células de Leydig são células, tá aqui, ó, oh meu Deus, L-E-Y-D-I-G, tá? As células de Leydig são as produtoras da testosterona. Lembra quando nós falávamos no vídeo anterior, que eu falava de uma maneira geral do sistema reprodutor? Eu disse que os hormônios sexuais, eles são produzidos nos mesmos órgãos que são produzidos os gametas, tá? Então, o hormônio sexual do homem é a testosterona, certo? E, por causa disso, tá? Nós temos, então, que ter essas células produtoras. E essas células são as células de Leydig, que ficam externas ao túbulo seminífero, no interior do chamado testículo. Ok, gente? Bem, o que a gente sabe
né? Que se tem produção maciça de espermatozoide, tem produção maciça de testosterona, que implica o desejo sexual contínuo no homem, né? Que vai pedir ou vai permitir que o homem libere seus espermatozoides sempre, tá? Bem, depois de produzidos, e logo que eles são ou se ligam aqui, ficam um tempo ligados às células de Sertoli, os espermatozoides eles vão, por movimentos peristálticos, serem liberados do testículo, tá? Por que eles têm que sair daqui? Porque eles não podem ficar aqui, eles têm que se encontrar com o nosso gameta, né? O povo, não esqueçam que para a reprodução eles têm que se encontrar com o nosso gameta, então eles têm que sair daí, tá? E embora eles tenham cauda, essa cauda ainda não é capaz de levá-los até onde eles têm que ir, tá? Ou seja, não é funcional. Tá? Então, por movimentos peristálticos, eles vão ser levados até esse órgão que fica sobre o testículo, que é uma continuidade dos diferentes túbulos seminíferos, como está mostrando aqui, e formam esse órgão que tem uma forma de uma vírgula, que é palpável. Se a gente pegar o testículo, o saco escrotal do homem, dá para palpar, a gente consegue perceber, que é chamado de epidídimo. Tá? O epidídimo em si tem em torno de 7 centímetros de comprimento, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não precisa medir, tá? E ele é um ducto único, ao contrário dos ductos dos vários túbulos seminíferos, né, de 250 mil túbulos seminíferos que tem em cada um dos testículos, todos eles acabam indo para um único tubo que forma o epidídimo, tá? Tem mais ou menos 6 metros de tubo em cada um dos epidídimos, são 12 metros. A gente consegue observar essa região superior, é chamada de cabeça do epidídimo, tem o corpo e a cauda. Tá? E o que acontece no epidídimo? Lá no epidídimo, nós temos células que são responsáveis, quando o espermatozoide chega ali, de fazer uma série de funções. A primeira da função do epidídimo é, sem dúvida nenhuma, tá? Fazer o que a gente chama de maturação dos espermatozoides. Essa é a principal função. Todo espermatozoide deve ficar pelo menos 2 semanas dentro de um epidídimo para ser maturado. E o que é a maturação do espermatozoide? A maturação é, primeiro, tirar, se ainda existir, não necessariamente existirá, mas se ainda existir, tirar o excesso de citoplasma dessa célula. Porque aquela cabeça, ela tem que ficar muito pequititinha mesmo, tá, gente? Tem que ter só o que dentro? Núcleo e acrossomo, só, tá? Mas mais mais importante que essa perda da gota citoplasmática é a inserção de glicoproteínas na superfície celular dos espermatozoides. Não entendi? Povo, presta atenção. Maturação espermática é principalmente, tá, a colocação de um monte de açúcar na membrana dessa célula. Glicoproteínas, tá? Por que isso? Lembram que a gente falou, quando falamos de membrana, lá na citologia? Ah, professora, eu não tive citologia, eu não vou lembrar disso, então eu vou relembrar aqui para vocês, tá? O açúcar na membrana, o conjunto de açúcar de uma membrana, a gente chama de glicocálice. Ele está envolvido, primeiro, na identificação das células, tá? Ele está envolvido na proteção extra das células. Ajuda na adesão das células, é açúcar, grudento, tá? E os espermatozoides, eles têm muito açúcar. Então, você tem um aumento, tanto que tem alguns autores que dizem que é como se eu formasse uma carapaça de açúcar na membrana do espermatozoide. Mas para que tanto açúcar? Para deixar ele mais doce? Mais gostoso, que mulher gosta de doce? Não, tá? Mas podia ser, né? Uma teoria, tô brincando. Por quê? Porque, gente, o espermatozoide, ele vai passar uma maratona, ele tem que andar muito, ele vai passar por ambientes muito hostis, cheios de ácido, tá? Com pH ácido, que são inóspitos são horríveis para a grande maioria das células, tá? E o espermatozoide vai dizer,
firme, forte. Ele é foda. Opa, desculpa aí. Tá? Ele é uma boa célula, tá? Então, ele tem que estar protegido. Então, essa inserção de glicoproteínas no epidídimo, ela serve para isso. Isso é maturação. O espermatozoide que sai sem essas glicoproteínas vai morrer na uretra masculina. Nem vai sair, tá? Ele nem sonha que ele vai chegar lá, não vai. Tá? Então, precisa ter isso. Mas, além da maturação espermática, nós temos reabsorção de fluido testicular, ou seja, do líquido que vem lá do testículo, alguns espermatozoides velhos que ficaram ali, que por algum motivo não saíram, tá? Isso é função de epidídimo também. E o próprio armazenamento, né? Os espermatozoides vão ficar ali até o momento de saírem, tá? Então, daqui, eles vão, a princípio, serem eliminados do corpo do homem. No interior do epidídimo, nós temos vários desses prolongamentos, é uma especialidade de membrana, aqui que são os estereocílios, tá? Que aumentam a área de superfície de contato do espermatozoide com os nutrientes que essas células produzem, né? Com o processo de reabsorção para a perda dessa gota, tá? E assim por diante. Bem, quando o homem entra numa relação sexual, ou sei lá, tá se masturbando, ou qualquer coisa parecida aí, tá? Os espermatozoides, eles vão sair do epidídimo em direção a um canal que a gente chama de ducto deferente ou canal deferente, tá? O ducto deferente ou canal deferente é um canal bastante grande, ele tem em torno de 30 a 40 centímetros, que parte lá do saco escrotal, entra, como a gente consegue observar aqui, entra no corpo do homem, dá uma volta lá por trás da bexiga do homem e vai se comunicar com esse canal que sai da bexiga, que é a uretra, tá? Os ductos diferentes do testículo direito para o esquerdo, eles têm um tamanho diferente. Por isso é muito comum o homem ter um testículo um pouquinho mais, com alturas diferentes, tá? Isso geralmente tem a ver com o tamanho do ducto diferente. Faz alguma coisa no processo de fertilidade? Não, é só curiosidade. Tá? Porque às vezes a gente pode pensar, meu Deus, eu tenho um volume diferente de testículo, será que isso é normal? Não é normal, tá? Vamos lá. Bem, voltando. Nós temos a função do ducto é levar os espermatozoides até a uretra para os espermatozoides saírem, tá? Como é que ele vai levar? Os espermatozoides já têm movimento, embora, como está mostrado aqui, né? Durante a maturação, você vai tendo uma motilidade progressiva, tá? Para que esse espermatozoide possa fertilizar o óvulo, não é ainda aquilo tudo. Os espermatozoides não conseguem ainda usar a sua cauda para conseguir subir nesse canal. Então, esse canal é muito muscular, tá? Então, ele é um canal cuja parede de musculatura é muito desenvolvida, tá? E os espermatozoides vão sendo levados lá atrás da bexiga, no canal deferente, vai desembocar uma glândula, tá? Que é uma glândula chamada de vesícula seminal. E aí, nesse momento, o canal deferente, então, recebe as secreções da vesícula seminal. E é essa secreção que vai literalmente ativar a cauda dos espermatozoides. Tá? Já vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, conforme eu já tinha visualizado aqui, é esse canal deferente que vai ser seccionado, para um processo chamado de vasectomia, né? Que é um processo que a gente chama de anticoncepção definitiva no homem, tá? Definitiva. Então, é um processo muito simples, geralmente feito no próprio laboratório, no ambulatório médico, no consultório médico, onde o médico faz uma incisão na região de saco escrotal, uma incisão de 1 centímetro, mais ou menos, tá? Puxa ali o saquinho, o canal deferente, secciona, cauteriza muitas vezes, tá? Dá 1 pontinho, 2 no máximo e manda o homem para casa.
tá? Quando isso acontece, você tem um bloqueio, então, da passagem de espermatozoides. Os espermatozoides não conseguem mais sair do epidídimo, tá? E nesse caso, obviamente, a inibina vai começar a ser produzida em grande quantidade pelas células de Sertoli, né? Porque esses espermatozoides que estavam no epidídimo, eles tendem a envelhecer e morrer. Aí, aos poucos, eles vão sendo repassados, mas isso demora. Então, você tem uma inibição na produção de espermatozoides, tá? Porque o que eu quis dizer com isso? Porque o saco não vai aumentar de volume e me estourar por causa de superprodução espermática que não é liberada, tá? E notem que não se mexe com absolutamente mais nada. Então, isso não gera consequências em relação as ereções, nada disso, não mexe nada. Nem pelo contrário, né? O homem sai dali, sai para toma uma dipirona, sei lá, alguma coisa, se tiver um pouquinho de dor, só se pede para não fazer o esforço dentro das primeiras 24 horas e depois o médico manda transar muito, tá? Usando camisinha no primeiro momento. Mas por que eu tenho que usar camisinha no primeiro momento? Por quê? Ao longo do processo de passagem desses espermatozoides pelo canal deferente, é muito comum que os espermatozoides fiquem grudados literalmente com a sua cabeça nas mais variadas alturas do canal deferente e muitas vezes entrem inclusive na vesícula seminal, já explico também por quê, e acabam sendo liberados em ejaculações posteriores. Então, eles saem numa relação, mas nem todos vão ser liberados lá pelo sêmen na ejaculação, alguns ficam por aqui. Então, depois da vasectomia, né, as primeiras relações sexuais acabam liberando os espermatozoides que estão nesses vasos, nesses ductos, posterior ao processo da secção aqui, tá? Faz uma vez e sai tudo? Não, tá? Isso é muito variável de homem para homem, tá? Mas a média é que você tenha uma negativa de presença de espermatozoide que dura em torno de 1 mês, às vezes até 3 meses, tem um homem ainda positivando para espermatozoide, mesmo vasectomizado, tá? Ah, eu conheci alguém que estava 6 meses vasectomizado e engravidou. Pode? Pode, tá, gente? Pode. Explica, não tem muita explicação. É esses espermatozoides que ficam aqui, tá? Ou foi muito mal feito a vasectomia que permitiu isso. Mas isso geralmente não, porque é uma cirurgia absolutamente simples, tá? Então, acontece, né? Tem coisas que não são muito explicáveis, mas a explicação geralmente é sugerida, né? Não é que os espermatozoides pulam, né? Porque normalmente você tem aqui a cauterização, então fecha esse canal realmente, né? Mas esses espermatozoides que permanecem viáveis durante tempo aqui nessas regiões e principalmente dentro da vesícula seminal. Tem como reverter uma vasectomia? Tem, tá? Mas quanto mais recente, mais rápida a reversão. Ao contrário da simplicidade da vasectomia enquanto cirurgia, a reversão é uma cirurgia que tem que ir para centro cirúrgico, é uma muito cara, tá? Muito cara. E quanto mais tempo passou da vasectomia, menor a chance de retorno de fertilidade. Não porque não vai conseguir, gente, grudar um canalzinho no outro, isso consegue, tá? O problema é fazer o testículo ser ativado de novo, às vezes depois de 9, 10, 15 anos, sendo inibido a produção dos espermatozoides. Então, isso que é o mais complicado geralmente, tá? Mas tem como reverter e para cada homem tem, né? Tem alguns que fazem a cirurgia e logo conseguem estabelecer um número seguro para fertilidade e tem alguns que nunca vão conseguir voltar ao normal, tá? Isso é muito realmente variável, certo? Bem, a vesícula seminal, como eu falei para vocês, é uma glândula, tá? E ela libera o seu conteúdo dentro do canal deferente. Tá? O que tem dentro desse líquido que é produzido na vesícula seminal? São 2 vesículas, né? Tem 2 canais deferentes, tem 2 vesículas seminais. E as vesículas seminais, elas fazem, digamos, fazem parte do pacote ou do líquido que vai estar presente lá no sêmen. O líquido seminal corresponde a 60% do volume do sêmen liberado, tá?
E ele é um líquido riquíssimo em frutose, açúcar, né? Carboidrato. Por isso que eu falei para vocês que você tem ativação. Então, esse açúcar é utilizado pelos espermatozoides para a produção de ATP, que é usado, consequentemente, para bater a cauda ou flagelo, tá? Por isso que aqui que ele é ativado. E quando ativado, muitos desses espermatozoides entram na vesícula seminal, certo? Eles olham ali, uau, fábrica de frutose, né? Vamos entrar ali que ali deve ser bom, tá? Então, é mais ou menos por causa disso. Mas além da frutose, tá? Nós temos nesse líquido uma série de proteínas que são associadas à coagulação do sêmen, tá? Que são chamadas de vesiculases. A coagulação ela é importante do sêmen para concentrar os espermatozoides, para que eles possam ascender no aparelho reprodutor feminino de forma mais, digamos, rápida, tá? Nós temos muito prostaglandinas. As prostaglandinas são um tipo específico de hormônio, também é um hormônio, pode-se considerar um hormônio associado ao ácido graxo, né? Ele é produzido a partir de lipídios, tá? E as prostaglandinas são associadas a respostas inflamatórias, mas elas também são estimuladoras de contração de musculatura lisa, tá? Então, a presença de prostaglandina estimula a contração de musculatura lisa. E quando e por que a gente precisa de contração de musculatura lisa? Para a gente ter a ejaculação. E depois, quando esse sêmen toca o colo do útero, porque o ejaculado é o processo de reprodução, vamos esperar e vamos lembrar que eu preciso que esse pênis esteja dentro da vagina e que libere esse ejaculado lá na parte final da vagina, né? E lá na parte final da vagina nós temos a entrada do útero, no colo do útero. Então, quando esse sêmen toca no colo do útero, esse útero contrai. Quando ele contrai, ele puxa esse sêmen para dentro do útero, auxilia esse processo de entrada dos espermatozoides no interior do útero. Então, isso tudo, vejam, gente, que maravilha, né? Para facilitar o processo de chegar aonde esses espermatozoides têm que chegar, tá? Também tem muita vitamina C, tá? Que é um antioxidante, né? Bastante potente, por isso precisa a vitamina C também usar, tá? Os homens na alimentação, que é para diminuir, né, os antioxidantes produzidos, os oxidantes, digamos assim, produzidos durante a respiração celular, lá nos espermatozoides, que poderiam, por exemplo, fazer fragmentação de DNA, tá? Então, a vitamina C é muito importante, certo? Logo em seguida, os espermatozoides vão chegar, então, nesse canal que é a uretra. Mas antes de saírem ou de chegarem na uretra, agora os espermatozoides com a sua cauda ativa, tá? Quando eles chegam na uretra, eles mergulham num outro líquido que foi produzido por essa outra glândula que a gente chama de próstata. A próstata, ela produz o líquido prostático, tá? Que junto com o líquido seminal e os espermatozoides formam o sêmen ou ejaculado, tá? O líquido prostático, ele é o responsável pelo cheiro característico do sêmen, aquele cheiro meio de que boa, né? O que tem dentro do líquido prostático? Tem muito ácido cítrico, tem muito zinco, tá? Tem muita fosfatase ácida e tem muito PSA, tá? PSA e a fibrinolizina. Qual é a função aí? O PSA é uma proteína que é produzida e que é medida, inclusive, mostra inclusive a atividade prostática, né? Mas uma das grandes funções, junto com a fibrinolizina, é liquefazer o sêmen. Ou seja, lembrem que na vesícula seminal tem a vesiculase, que é uma coagulase, tá? E aqui eu tenho o contrário, que é uma substância para liquefazer. E por que eu quero que liquefaça? Eu não quero que coagule, eu quero que coagule lá no aparelho reprodutor feminino e não no aparelho reprodutor masculino. Então, durante a passagem pela uretra, quanto mais líquido tiver esse sêmen, mais rápido ele vai passar. Se ele tiver engrunhado em grumos, ele vai ficar ali e vai, digamos, receber ou perceber o potencial de
ruim que tem na uretra. A uretra é um canal que é para eliminação da urina e para eliminação do sêmen. Mas por melhor que o homem seja, ele sempre vai urinar mais do que ejacular, né? Então, a uretra, ela é um canal sujo, é um canal ácido, é um canal que retém as características da urina. É um canal que pouca célula conseguiria sobreviver, tá? E então, a próstata e o líquido seminal, eles são líquidos protetores dos espermatozoides. Mas mesmo assim, né, tem que passar muito rápido por ali, porque senão alguns espermatozoides ou muitos espermatozoides morreriam, tá? Então, a liquefação do sêmen é essencial para a saída desse sêmen no ejaculado, né, ou ejaculação. E depois a coagulação, ela é importante lá no aparelho reprodutor feminino, certo? Tá? A próstata é bem conhecida, é na verdade um conjunto de glândulas, isso vocês vão estudar com certeza absoluta melhor na fisiologia, tá? Todas essas glândulas aqui são produtoras então desses líquidos que são liberados nessa região que é a região de uretra, tá? Como são várias glândulas, à medida que o homem envelhece, é muito comum que possam ter calcificações, né, nesses ductos da próstata. E é muito comum ter uma hipertrofia prostática, tá? Quanto mais velho, a tendência é ter mais isso. Durante esse processo de hipertrofia, pode acontecer a formação de neoplasias, né, os tumores de próstata, tá? Que são, infelizmente, a segunda causa que mais mata homens no Brasil, tá? Se tem uma estimativa, isso aqui de 2017 aí, né? Que nós tenhamos a cada 6 homens, tem ou vai desenvolver câncer de próstata. Normalmente, o câncer de próstata está associado à idade, mas infelizmente, tá? Nós estamos tendo também uma tendência a ter jovens com câncer de próstata. E por que isso está acontecendo? Por causa do uso exógeno de andrógenos, né? Principalmente esse pessoal que usa testosterona na prática esportiva, né? Para aumentar a hipertrofia muscular e tal, tá? Eles podem desenvolver câncer de próstata. Vejam só, não é a testosterona que causa câncer, ok, gente? A testosterona, ela é um estimulante para o desenvolvimento do tumor, caso essa pessoa já tivesse propensão a desenvolver o tumor de próstata, tá? O tumor de próstata, ele é controlado por 2 exames, principalmente, visto que os de imagem geralmente não são passíveis de observar a região de próstata, porque dependem por exemplo, um ultrassom da vida, depende que essa bexiga esteja cheia, e quando está cheia, a bexiga ela meio que esconde a próstata, né? Então, é usado PSA, que é uma dosagem sanguínea de PSA. Entretanto, quando o PSA está alterado, em geral, você já tem o estabelecimento do tumor há um tempo, tá? E o que muitos homens, né, não gostam de falar, não querem nem saber, mas é com certeza absoluta o nosso exame mais importante no diagnóstico dos tumores de próstata, que é o toque retal, tá? Onde o médico ele consegue perceber qualquer alterações no tamanho, no volume dessa próstata, que pode ser ocasionado por pequenas formações tumorais, tá? Então, é importante lembrar, né, que não é mais, infelizmente, só comum em homens a partir de 40, 50 anos de idade, tá? Entre 2016 e 2017, só no Brasil foram mais de 60 mil casos, 61.200 novos casos de câncer de próstata. Esse infograma aqui, ai meu Deus, esse slide mostra, né, os principais estágios do tumor, alguns sintomas, tá? Eu não cobro isso em prova, por favor, é só para curiosidade mesmo, ok, povo? Bem, continuando aqui, tá? Além das glândulas suprarrenal da glândula prostática, as 2 principais na produção do ejaculado, os homens também têm na base do pênis, tá?
desembocando na uretra, como a próstata, ó, vesículas seminais desembocam no canal deferente. A próstata e a glândula bulbo-uretral, tá? Ou glândulas, antigamente eram chamadas de glândulas de Cooper, desembocam na uretra, tá? A glândula de Cooper ou glândula bulbo-uretral, ela produz um líquido que não sai no sêmen. Ele é produzido e liberado somente quando o homem está excitado, tá? Logo no início de uma relação sexual, de uma masturbação. Esse líquido é um líquido que geralmente é 1, 2 gotinhas no máximo, tá? Ele é um líquido incolor e é um líquido meio oleoso. Acredita-se que esse líquido produzido pelas glândulas bulbo-uretrais são 2, uma em cada lado da uretra, tá? Nós temos 2 vesículas seminais, uma próstata e 2 glândulas bulbo-uretrais. Ele deve fazer uma limpeza primeira ou primária nessa uretra. E essa questão de oleosidade seria facilitadora para fazer a passagem rápida do sêmen pela uretra, tá? Então, essa é uma das funções, tá? No interior desse líquido, pode ter espermatozoide? Bem, pode, tá? Então, alguns espermatozoides passando pela uretra aqui, tá? Pode entrar na glândula bulbo-uretral ou mesmo estar aqui na vesícula seminais e com a contração da musculatura, que é comum, né? Durante a relação sexual, durante a masturbação, você tem contrações dessas iniciais dessas glândulas que acabam, então, liberando um pouco dos espermatozoides que podem sair, utilizar esse líquido como veículo de saída. Então, é aquela questão, as brincadeirinhas podem engravidar? Podem. A brincadeirinha é aquela, vou lá, fico um pouquinho e antes de ejacular eu tiro, né? Não caio nessa, meninas, não caio nessa, tá? Além de espermatozoide, esse líquido pode também ter todos os micro-organismos possíveis e imagináveis, muitos deles patogênicos, né, causadores de doenças sexualmente transmissíveis. Ao contrário da ejaculação que o homem sente, né, que alguns homens mais, né, depois de um tempo controlam, inclusive, a ejaculação, não tem esse controle, o homem não consegue perceber quando está liberando o líquido da glândula bulbo-uretral. Tá? Então eu vou tirar antes. Não tem essa, tá, gente? Então, não confia, povo, por favor, tá? Mulherada, por favor, hein? Tá? Então, não confia. Mas é simples, é comum. Gente, quer testar? Eu não sugiro, tá? Então, é tão fácil engravidar? Não é tão fácil, mas vai que, né? Vai que tu, mulher, que é uma super mulher lá, né? Principalmente mais jovem, né? Quanto mais jovem, a tendência é ter um aparelho reprodutor mais lindo e maravilhoso, todo organizadinho e louco para engravidar. Quem avisa amigo tá? Depois não diga que eu não avisei. Então, não. Por isso que tem que usar, gente, desde o início da relação sexual, a camisinha. Logo no início. Na verdade, sempre, né? Vai pensar em já começar uma relação sexual, já coloca a camisinha. Ou a feminina ou a masculina, não deixa, né, que isso possa entrar em contato com você, tá bom? Então, já fiz isso tantas vezes na coisa. Pois é, né? Tem gente que gosta de brincar de roleta russa. Tá? Bem, avisei. Ok? Então, só para lembrar disso, certo, povo? Então, aqui eu tenho um resumo do que é ejaculado, né? Um resumo dos componentes do sêmen. Tem espermatozoide, que é o gameta, que veio lá do túbulo seminífero. Tem um monte de lubrificante, que foi produzido pelas glândulas bulbo-uretrais, né? Que já ficam ali. Vejam, ele libera antes, mas fica ali no canal, por isso que sai com o sêmen também. Tem água, tem um monte de tampão para neutralizar o meio ácido da uretra, o meio ácido da vagina. O sêmen é bem alcalino, né? Bastante alcalino, né? Para que proteja os espermatozoides desses ambientes ácidos. Tem uma série de coisas aí, tá? Então, vocês deem uma olhada nisso. As enzimas de coagulação, de liquefação, tá? O zinco, as prostaglandinas de contração de musculatura, tá? A frutose, ácido cítrico, vitamina C, que são associados à manutenção da integridade dos espermas, tá? Então,
Tudo isso aí tem naquele sêmen. E lembrem que ejaculações sucessivas, você tem diminuição do volume do líquido, que é do líquido seminal da próstata, não é de espermatozoides. O número de espermatozoides não reduz de forma significativa. Então, quando a gente fala isso, quer dizer, não posso pensar que ejaculações sucessivas diminuem o número de espermatozoides, tá? Diminui líquido, certo? Bem, então, os espermatozoides vão sair por esse tubo, que é esse canal, ou esse ducto, que a gente chama de uretra, tá? A uretra, como vocês sabem, ela vai vir lá da bexiga e vai se estender por todo o percurso pelo pênis, tá? Para ejaculação também, vocês sabem que o pênis não pode estar assim, né? Ele tem que estar ereto. E exatamente por isso, e é ele que é o nosso não, o dos homens, né? O nosso órgão copulador, né? Ele é responsável pela cópula no homem, tá? Como é que ele fica ereto? Ele apresenta tecidos específicos que facilitam a manutenção de sangue no interior dele durante a excitação, tá? Então, quando o homem excita, e quando é que o homem excita, né? Se ele pensa, se ele lembra de alguma coisa, se ele sente um cheiro, se tem um toque, né? Fechou o olho, já é responsabilidade, já pode ter uma ereção, tá? Então, qualquer coisa, desde o cheiro, desde o toque, numa fala, né, um pensamento, pode fazer um homem ter uma ereção. A ereção é basicamente, de uma forma muito simplista, por favor, tá, gente? Depende de uma série de condições, né? Mas uma condição sine qua non, é necessária para que ocorra a ejaculação, ou melhor, a ereção, que é uma boa circulação sanguínea, tá? Enquanto o homem tem uma boa circulação sanguínea, você pode ter ereção, tá? E aí, por quê? Porque quando o homem fica excitado, você tem uma vasodilatação da artéria peniana, tá? E isso vai fazer com que você tenha uma grande chegada de sangue ao pênis. E quando chega muito sangue, esse sangue extravasa para dois tecidos. O tecido que a gente chama de cavernoso, tá? E o tecido esponjoso. O tecido cavernoso, como o próprio nome sugere, são tecidos que apresentam grandes trabéculas, grandes buracos, espaços, digamos assim, para receber esse sangue que chega, porque está vasodilatado, tá? E que não sai na mesma proporção, porque você não tem uma vasodilatação das veias, só das artérias, ao contrário, tá? Então, chega muito sangue, sai pouco, ele tem que sair desses vasos e chegar nesse tecido que a gente chama de tecido cavernoso. O tecido cavernoso, ele está sempre basicamente em toda a estrutura peniana, e o esponjoso é um outro tecido onde os espaços são menores, que recobrem a uretra, para como se impedisse, né, que esse excesso de sangue fechasse esse canal, tá? Um canal que é sempre na região mais ventral do pênis, né? Não fica na região central do pênis, mas na região ventral, tá? Depois que ocorre a ejaculação, aí você tem o contrário, você tem uma vasodilatação das veias e o retorno da normalidade das artérias. Então, a tendência é você perder o sangue de novo para a circulação sistêmica e o pênis volta à sua condição normal, que é de não ereção, tá? O pênis, ele tem que estar ereto para conseguir entrar na vagina, visto que a vagina é um órgão muscular, mole, né? Então, eu preciso que esse pênis esteja ereto para que ele possa adentrar na vagina. Se não tem ereção, não tem entrada na vagina. E se não tem entrada na vagina, você não vai possibilitar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Pode até ter uma ejaculação, ele não está muito ereto, né? E pode até ter uma ejaculação, tá, gente? Mas lembrem, o que eu quero aqui não é falar das possibilidades de prazer masculino, né? Eu quero falar aqui de uma condição necessária para que a gente tenha a reprodução acontecendo, tá? E essa condição é que esse sêmen, que esse ejaculado seja liberado no interior do corpo da mulher ou mais próximo dele, tá? Então, se liberar na entrada da vagina, pode engravidar? Pode, tá? Se na coxa, pode engravidar? Dependendo do quanto a mulher estava excitada, sim, pode engravidar também, tá, povo? Então, tem que ter líquido para conseguir chegar lá,
tá? Mas a possibilidade de uma gravidez acontecer com ejaculação na coxa, comparada com a possibilidade dela engravidar, se liberou lá no final da vagina, é claro que na vagina é maior, tá, povo? Certo? Então, aqui está mostrando, né, o que é o pênis flácido e o pênis ereto para vocês, certo? E aqui, lembra aquele vídeo que eu falei, Journey of Life? Não sei como é que eles fizeram essa gravação, tá? Mas depois vocês deem uma olhadinha. Aqui está mostrando a saída do canal deferente, isso aqui é o canal da uretra. Esse mais amarelo aqui é o líquido da vesícula seminal. Esse mais claro é o líquido prostático, né? E aqui no meio tem o espermatozoide, esse é o momento da ejaculação, tá? Então, isso aqui seria a cabeça do pênis, o colo uterino e o sêmen sendo liberado ali, tá? Bem, então, o que aconteceu? Os espermatozoides foram produzidos no interior dos túbulos seminíferos lá no testículo, migram para o epidídimo, maturam no epidídimo. O que é a maturação? Colocação das glicoproteínas na membrana para proteger essa membrana contra a acidez, para proteger, permitir que esse espermatozoide fique aderido e descanse nessa jornada que ele vai fazer, tá? Nessa maratona que ele vai ter que correr aí, tá? E também protege ele até o momento que ele vai estar lá dentro do aparelho reprodutor feminino, tá? Depois do epidídimo, ele vai sair pelo canal deferente, né? Todo esse percurso não é feito, digamos, pela ação ativa do espermatozoide, é por movimento peristáltico, movimento muscular mesmo, tá? Quando chega lá atrás da bexiga, o líquido seminal ativa a cauda dos espermatozoides, então eles começam a nadar literalmente, né? E entram então na uretra, mergulhando no líquido prostático, já foi liberado. O líquido seminal mais o líquido prostático vão percorrer junto com o espermatozoide o pênis ereto, né? A uretra dentro do pênis ereto e tem ejaculação, tá? Quando chega no aparelho reprodutor feminino, esses espermatozoides vão primeiro ser liberados na vagina. Quando a vagina tem um pH geralmente em torno de 3, 4, tá? 20 segundos depois, essa vagina já tá com pH em torno de 7, para vocês verem a potência da alcalinidade desse sêmen, tá? E em seguida, tá? Ele vai adentrar no útero, esperamos que esse útero ele esteja receptivo, e só vai acontecer a reprodução se ele estiver receptivo. E o que é estar receptivo? Ele está produzindo um muco, que é um muco produzido sob estímulo de estrógeno, tá? Esse muco liberado pelo estímulo de estrógeno é um muco onde as proteínas são filamentosas, e essas proteínas em excesso, que são nutritivas também, servem literalmente como um trilho para que esses espermatozoides cheguem no útero. Lembrem que esses espermatozoides eles vão ter que nadar contra a correnteza, porque se o muco está saindo e eles estão subindo, tá? Eles estão indo contra a correnteza, certo? Literalmente. Vão subir pelo útero, tá? E aí, quando eles chegam lá no final do útero, eles vão ter que escolher uma das tubas. E se esse muco não tiver legal? Se esse muco não tiver legal, às vezes o espermatozoide nem consegue passar da vagina ou da primeira entrada que é o colo uterino, tá? Que é quando, geralmente, no muco que é produzido sob estímulo da progesterona, que é um muco onde essas proteínas formam uma rede intrincada, tá? Que dificulta ao máximo a passagem de qualquer coisa, inclusive dos espermatozoides, tá? Que é aquele muco grudento, sabe? Melequento que sai da mulher, tá? E nós mulheres, a gente deve acompanhar o nosso muco, tá? Então, esse muco muito grudento, meio com cor de clara de ovo, meio esbranquiçado, é um muco que não é favorável para o espermatozoide. Um muco mais clarinho, uma clara de ovo mais transparente, um pouquinho elástico, mas não tão eca,
Esse é o favorável. Então, olhar para o nosso muco é uma das formas de saber se a gente está no período fértil ou não. Depois eu vou falar melhor disso. Mas vamos imaginar que chegou lá, né? E aí nós falamos que a mulher libera um gameta por vez, né? E um gameta por mês. E isso, obviamente, a gente tem que entender que nós temos 2 ovários, como tem o homem tem 2 testículos. Então, leva-nos a pensar que cada mês nós temos a liberação por um. E essa liberação geralmente é alternada, tá, gente? Geralmente é alternada. Então, um mês no ovário, outro mês no outro. Um mês no ovário, um mês no outro. Quando chega lá no topo do útero, o útero se divide, né, nas chamadas tubas uterinas. E não tem lá no final uma placa luminosa dizendo: caríssimos espermatozoides, por favor, esse mês, por favor, cheguem às tubas esquerdas ou vão às tubas direitas. Não, né? Não tem nada disso. Então, os espermatozoides, alguns vão para um lado, alguns vão para o outro, tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Espermatozoides morrem na vagina, espermatozoides morrem tentando subir pelo útero, espermatozoides buscam a tuba errada, tá? Vão para a tuba errada, muitos deles. E por isso que no vídeo anterior eu comentei com vocês que chegam na tuba correta, onde o gameta tá lá, tá? Daqueles 200 a 600 milhões, chegam 200. 200. Não é 200 mil, é 200, tá? Então, mas eu preciso só de um espermatozoide para fecundar. Mentira. Professora, mentira. Quem disse isso para ti? Tá errado. Não precisa só de um, não, gente. Não precisa só de um, eu preciso de muitos. Por isso que eu tenho que transar. Por isso que a mulher tem desejo sexual uma semana antes de liberar o seu gametinha. Para ela transar muito, para ter muitos espermatozoides lá. Eu não preciso só de um, eu preciso de muitos. Acabei com a vida de vocês, né, gente? Deixa eu falar. Só um entra. É só um entra. Mas ele precisa de ajuda para ele entrar, gente. Olha só. Cooperação desde o início da nossa vida. Nós dependemos dos outros para poder sermos aquele que entra, tá? Então, nós precisamos de muitos espermatozoides, tá? No mínimo 200. Né? Quanto mais, melhor. Quanto mais, maior a probabilidade de um entrar. Porque às vezes chega esses 200 e nenhum é de qualidade. E aí ferrou, tá? Então, quanto mais tem, maior a probabilidade de entrar, maior a probabilidade de ter um que gere uma vida, que possa manter as características da espécie, tá? Então, todos esses são obstáculos dos espermatozoides. A uretra masculina, a vagina feminina, a entrada do colo do útero, a passagem pelo útero, a escolha da tuba uterina, tá? Acabou por aí, professora? Não. E aí, para acabar o nosso vídeo, eu preciso dizer a vocês e falar para vocês que apesar de todas essas coisas, os espermatozoides, eles quando chegam quando eles chegam no aparelho reprodutor feminino, eles ainda precisam passar por uma tal de capacitação espermática. Ai, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Gente, vocês acham que é fácil o negócio? Não é tão simples assim, não, tá? Capacitação espermática, o que é isso? Capacitação, falou de maturação. Não confunde maturação com capacitação, tá? Povo, como é que se descobriu esse negócio, tá? Quando começou as fertilizações in vitro, né, o que eles pensaram? Vamos tentar fertilizar, né, ou fazer uma fecundação fora da barriga. Aí eles pegaram um gameta feminino, pegaram um espermatozoide que foi do lado de uma masturbação, colocaram o espermatozoide em contato com o gameta feminino e os espermatozoides ficaram lá. Opa, o que aconteceu? Deve ter problema de espermatozoide, vamos trocar. Vamos pegar outro espermatozoide. E os outros ficaram.
estavam lá, tinham sido liberados, como é que eles não entram? Tá? Não tô brincando, não sei se foi assim, mas provavelmente deve ter sido, tá? E aí eles notaram, opa, tem alguma coisa que acontece no aparelho reprodutor feminino que faz com que esses espermatozoides sejam atraídos pelo óvulo ou vice-versa, tá? O que será que é? E aí eles foram estudar. E aí eles descobriram a tal da capacitação espermática, que não é a mesma coisa que maturação, mas tem relação com a maturação. Vocês lembram que durante a maturação a gente teve aquele incremento, aquela colocação maciça de glicoproteínas na membrana? Pois é, aquela carapaça que foi colocada em cima da cabeça do espermatozoide não permite que ele fecunde. Por que, professora? Porque a fecundação ela é espécie específica. O que significa isso? Espermatozoides humanos só entram em óvulos humanos, tá? Mais ou menos dessa forma, tá ok? E então, nós temos que ter reconhecimento de um e outro. Só que essas proteínas que fazem, digamos, o reconhecimento, né, que permitem o reconhecimento do espermatozoide pelo óvulo e vice-versa, elas ficam abaixo dessa carapaça de açúcar. Isso quer dizer o quê? Que o espermatozoide precisa perder essa carapaça. E isso é o processo de capacitação. Essa liberação, essa retirada do excesso de glicoproteínas. Quando e onde que ocorre a capacitação? Desde o momento que o espermatozoide entra no útero, está acontecendo capacitação espermática. Quando ele está indo contra o líquido, né? Quando indo contra a correnteza, parte daquele açúcar vai sendo literalmente tirado da sua cabeça, tá? Mas a capacitação espermática, ela termina especificamente lá nas tubas uterinas. Por quê? Nas tubas uterinas, tá? Nós vamos ter um monte de cílios. Então, quando os espermatozoides chegam na tuba, eles ficam batendo a cabeça nos cílios até ele ter completamente retirado o excesso de glicoproteínas. Não é tudo, não pode tirar tudo, até porque para reconhecimento é uma glicoproteína. Mas tira o excesso daquele açúcar. E aí ele está capacitado. Gente, esse processo, embora na ejaculação, 5 minutos depois de ejaculado, já tem, 5 minutos não, até antes. Antes de 5 minutos eu já tenho o espermatozoide lá na tuba. 40 minutos depois eu ainda tenho o espermatozoide chegando na tuba. Mas eles têm que, no mínimo, passar por 12, 16 horas de capacitação espermática. Sabe o que é isso, gente? O que isso significa? Por isso é 1 semana antes que a gente começa a ter desejo sexual, tá? Agora, o que isso significa na prática? Significa na prática se eu ovulei hoje de manhã, tá? E tiver uma relação sexual hoje, sei lá, 11 horas da noite, não esqueçam que, mesmo estando com o meu gameta lá, esse meu espermatozoide, ele tem que ser capacitado antes. Então, o nosso gameta dura 24 horas. Eu falei isso para vocês no outro vídeo. Só que só nas primeiras 16 horas ele está apto a ser fecundado. E notem que, por incrível que pareça, numa situação dessa que eu coloquei para vocês, mesmo transando no dia que eu ovulei, eu posso não engravidar. Qual é a probabilidade de eu engravidar? Muito, absolutamente menor, quase impossível, quando comparada se eu tivesse transado ontem e ovular hoje. Por quê? Esses espermatozoides vão estar capacitados, quando o meu gameta for liberado, eles atacam. Eles estão prontos para a fecundação, tá? Então, tudo isso é levado em conta, por exemplo, quando uma mulher ela vai saber ou vai tentar achar o dia que ela ovula. Para você ter o que eles chamam de coito programado. Nas técnicas de reprodução assistida, o coito programado é quando que você tem que transar para ter um aumento na chance de você engravidar, tá? Então, em relação ao homem,
é isso, tá, gente? Tem que ter produção dos espermatozoides, eles têm que estar estruturalmente corretos, né? Eles têm que ter qualidade no seu DNA, então não pode ter fragmentação de material genético. Eles têm que ser maturados, eles têm que ser capacitados e chegar no momento que é o momento de saída, né? Ou próximo ao momento de saída do gameta feminino. Tá? Não adianta eles chegarem muito antes, porque eles vão morrer, e não adianta eles chegarem depois, porque eles não vão conseguir fecundar também, tá, povo? Então, nesse primeiro vídeo sobre o aparelho reprodutor masculino e as condições necessárias para o processo de reprodução associadas ao homem, é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o aparelho reprodutor feminino e as características associadas às mulheres no processo reprodutivo. Tá? Foi muito bom estar com vocês. Tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, dê um like aí no vídeo. Tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!